Num segundo momento, a gente vai tentar pensar um pouco de textura gráfica. Então, por exemplo, eu molhei, né, tinta no meu pincel na tinta. E aqui, eu vou, por exemplo, fazendo traços. Ó, vou começar com traços mais fininhos, repetindo o que eu já tinha feito anteriormente, trabalhando linhas uma próxima à outra. Venho. Esse procedimento vocês vão poder estar trabalhando também na parte de textura gráfica com a caneta nanquim, né? Mas como não tem muito segredo trabalhar com a caneta, eu resolvi fazer aqui os experimentos com a tinta e o pincel para mostrar para vocês, para quem estiver trabalhando só com esse material. Observe que aqui eu fiz linhas finas mais juntinhas e a partir de um certo ponto eu comecei a trabalhar um distanciamento. Porque com isso eu trabalho não só a questão de uma textura gráfica, mas a questão de tonalidade e volumetria também. Então, ó, fui afastando a distância das linhas. Por exemplo, até aqui. Ó, fiz linhas na vertical. Agora, eu vou trabalhar linhas na horizontal. Ó, trabalhando linhas mais próximas. E aos poucos eu vou trabalhando um certo distanciamento. Tô repetindo a mesma lógica que eu fiz com as linhas verticais. Com as linhas horizontais. Então, se a gente observar aqui, onde as linhas estão mais próximas, eu tenho uma tonalidade mais escura. Agora, eu posso, por exemplo, trabalhar aqui por cima linhas na diagonal. Trabalhando aqui uma diagonal ascendente. Primeiro, eu tô fazendo linhas bem próximas. Agora, eu tô abrindo um certo distanciamento. Observe que quanto mais contínuo a gente consegue fazer o traço, menos parar, eu não vou ter marcas, né? Pontinhos interferindo na minha linha. Então, a ideia é que eu exercite e consiga trabalhar linhas contínuas. Aqui é só um exemplo, né? Não tô deixando o distanciamento exatamente simétrico. A gente tá trabalhando desenho manual. Agora, se eu quisesse uma área mais escura ainda, eu poderia pegar aqui, eu fiz diagonal na ascendente, agora fazer no sentido contrário. Venho aqui. Também vou trabalhar com linhas mais próximas. E depois vou abrindo um pouquinho. Então, a gente já consegue observar que a gente tem tonalidades distintas. Quanto mais próxima e sobrepor mais linhas, um tom mais escuro eu tenho. Por exemplo, lá no meu desenho, eu ainda senti que eu preciso de mais linhas. Aí eu posso vir aqui e fechar, por exemplo. Quero mais escuro. Quero aproximar mais. Eu vou controlando no meu desenho qual é o tom que eu quero. Então, aqui eu tô pensando na estrutura, né, de uma hachura. Eu poderia estar no meu desenho, por exemplo, eu quero uma textura gráfica. Linhas verticais mais finas. Linhas horizontais um pouquinho mais grossas. Ah, não, eu quero aqui fechar uma forma assim, outra não, quero fazer um quadriculado. Ok. Quero fazer escamas. Então, tô fazendo formas circulares, como se fossem C. Tenho essa textura distinta. Ah, quero colocar detalhes.
Posso. Quero fazer esse efeito, ó, com linhas sinuosas sobrepostas. Tô só movimentando a minha mão de uma forma mais aleatória, com movimentos mais circulares. Por exemplo, quero transformar isso aqui no miolo de uma flor, então vou escurecer um pouco mais a borda, por exemplo. Aqui. Escurecer um pouquinho mais o centro. Ah, não, tô trabalhando uma ave, por exemplo. Eu quero fazer as penas aquelas bem delicadas, ó, tracinhos bem curtinhos. Já pensando numa relação de luz e sombra, onde eu quero tem uma área mais iluminada, eu deixo os tracinhos curtinhos mais distantes. Onde eu quero um meio tom, eu aproximo um pouco mais. E quando eu quero mais escuro, aproximo mais ainda. Ou até sobreponho. Então, traços bem curtinhos. Já posso estar trabalhando, ó, com outro tipo de gesto, ó, como se fossem Cs mais abertos. Como se fossem pelos. Posso sobrepor alguns. Posso trabalhar o pontilhismo. Então, eu vou encostando na pontinha do meu pincel, eu vou fazendo pontinhos. Tem que cuidar para não carregar demais de tinta e nem apertar muito as cerdas do meu pincel, se eu quiser pontinhos mais delicados. E a lógica é similar ao que a gente viu anteriormente. Quanto mais próximos pontinhos, mais escuro, né, eu vou ter a sensação. Vou construir os tons médios e escuros, ó. Quanto mais distante os pontinhos, eu tô indo para a parte mais clara da escala tonal. Então, eu venho... Eu vou trabalhando com pontinhos. E vocês podem descobrir N outras possibilidades de texturas gráficas. Vai depender muito do que vocês vão criar. Vocês vão brincar. Num primeiro momento, mais para se familiarizar com o material, né? E quando vocês forem fazer o desenho de vocês, vocês vão analisar e definir o que vocês querem como textura gráfica e padronagem para o desenho de vocês.